Uma saudação a quem está nos assistindo, a quem ouve nossas gravações, por CD, por DVD, por internet. É um privilégio, uma vez mais, nos dirigirmos a tanta gente, tanta audiência, por todos esses meios de comunicação. E o importante é nascer de novo. Esse é o tema hoje, dia 30 de abril. Daqui a 15 dias, vai completar um ano que nós retiramos a imagem do vídeo, que era a ministração aqui com o vídeo. Vai completar um ano agora ainda. Só fizemos 50 e poucas ministrações até aqui. E eu tenho visto a igreja feliz. Quantos estão felizes? Aí crescendo sempre, né? Porém, sem negar, eu não posso negar isso. Eu não posso negar a importância do apóstolo José Luiz na minha vida. Porque eu não sou criança e já passei da fase disso, não. Deus usou aquele apostolado para iluminar os olhos do meu entendimento através da vida daquele que foi meu amigo pessoal. Um aplauso a ele, né? Isso é. Porém, a igreja está aqui, não foi transformada ainda, temos que seguir. Quantos recebem? Temos que seguir, e esse chamado, eu não sei porquê, eu não entendo bem, mas ele está no meu coração, o chamado de seguir com a palavra e com a graça. E hoje nós vamos compartilhar o tema Nascer de Novo. Diga para quem está do teu lado aí, nascer de novo. Nascer de novo. Vire para trás e diga aí. Não, se todo mundo virar para trás, você vai falar para o vazio, né? Aí não vai dar. Nascer de novo. Eu vou repetir algumas passagens aqui anotadas, né? Aqui, alguns comentários que anotei. Isso foi ele que me ensinou, José Luiz. Sabe, né? O tic-tac. Depois a gente fala pra caramba, depois vamos conversar. E eu não quero ninguém assim, conversando comigo assim. Então, tic-tac. Aqui, isso aqui que ele tem sua utilidade. Pois é, pô, tinha que mandar o dízimo para cá. Bom, a chave para a mudança, abençoado, da tua vida está nas tuas mãos. Quantos recebem isso? Você já entendeu isso? Você vem recebendo essa ministração, você vem compartilhando, vem exercitando isso. Porque a mudança da nossa vida passa pela renovação da mente. No domingo passado, o tema que está ali gravado já em CD, em DVD disponível, eu pedi para os abençoados anotarem uma frase: renove tua mente e transforme tua vida. Porque os vários versos bíblicos que falam sobre isso, fala, por exemplo, Romanos 12, 2, transformai-vos, ou seja, é você mesmo que em algum momento, de posse desse conhecimento e desse entendimento, você começa a deixar isso sair pela tua boca. E como você está preso por aquilo que você fala, isso então começa a se manifestar na tua vida, e você com a tua boca transforma o meio ambiente, você com a tua boca, você tem o poder da vida ou o poder da morte. Quando te acontece alguma coisa, né, que parece inconveniente, né, depende do que você fala em relação àquele assunto, é o sentimento que vai ser gerado em volta de você. Nós demos um exemplo muito bonito ainda há pouco. Como estão entendendo? Então você, abençoado, não pode se abalar. E por que você não pode se abalar com as coisas inconvenientes? Porque você vai correr o risco de colocar essas inconveniências na tua boquinha santa e falar isso, e daqui a pouco essas coisas inconvenientes vão estar tomando uma forma na tua vida que você não consegue mais controlar, não consegue mais dominar. Elas vão virando uma bola de neve e pouco a pouco ela vai e te atropela. Esse é o mundo. Você não está no mundo. Você ouve a mesma música, come a mesma comida e veste a mesma roupa, mas o teu mundo é outro. O teu mundo é espiritual. Então, quando Paulo diz em Romanos 12, 2, transformai-vos, ou seja, ele dá a deixa de que em algum momento isso está na minha mão. Quero saber quando. Então, o tema da semana passada nós compartilhamos sobre isso. E hoje, uma vez mais, veremos durante essa palestra,
que eu espero que seja curta, né? Veremos a confirmação da necessidade de renovar a mente. Vamos a João, capítulo 3, verso 3. João 3,3 diz assim: respondeu Jesus e lhe disse: de certo, eu te digo, que quem não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Você sabe que passagem é essa? Quantos sabem que passagem é essa? Né? É a passagem que Jesus estava conversando com um homem chamado Nicodemos, né? Em outras palavras, o que Jesus de Nazaré estava falando é: olha, virá um reino aí, daqui a alguns dias, depois que eu ressuscitar, mas essa parte pula, que você não vai entender. Eu vou na cruz, vou ressuscitar e vou começar o reino de Deus. E se você não nascer de novo, renovar tua mente, você não vai poder entrar nesse reino, não vai poder ver esse reino, muito menos desfrutar esse reino. Porque esse reino não é visível, esse reino está dentro. Uma vez perguntaram: mestre, e o reino? Ele falou: o reino não é com barulho, não é com aparência visível, porque o reino está dentro. Diga para quem está do teu lado: está dentro, na tua mente. Então, eu queria fazer uma afirmação aqui um tanto delicada, perigosa, que é a seguinte: o reino de Deus não é para todos. Ih, caramba, você faz até um silêncio, né? O reino de Deus não é para todos, né? O reino de Deus precisa ser buscado por você. Que tremenda afirmação. E por que não é para todos? Porque nem todo mundo o busca, não se manifestará para aquele que não buscar. Sendo filho, estou falando só dos filhos, porque é claro que o reino de Deus não é para os lobos, que já nascem lobos, desviados desde a matriz. O reino de Deus não é para eles, nunca. O reino de Deus é para nós, que somos filhos. Porém, existem filhos que não nasceram de novo, não têm a mente renovada, e aí não entendem a necessidade de buscar o reino. Quando você congrega, quando você ouve, quando você acompanha o ministério, você está buscando, você está se alimentando, você está crescendo, está sendo edificado. Alguma coisa a palavra está fazendo em você. Eu não sei o que é. O que eu sei é que é proveitoso para toda boa obra. Porque você é um ser muito especial, escolhido por Ele. Então Jesus falava coisas lá atrás que são interessantíssimas. Veja Mateus 6, 33 aí na tua Bíblia, se não você anote, se você não trouxe Bíblia, por favor anote, para você conferir, ok? Conferir, é interessante você conferir. Diz assim: mas buscai primeiramente o quê? O reino de Deus e a sua, passo A e passo B. Porque buscar o reino mais a sua justiça, né? E todas as coisas serão acrescentadas. Ou seja, ele está dizendo aqui que haveria um caminho em que todos aqueles que se submetessem àquele caminho teriam todas as suas ansiedades atendidas. Quantos recebem todas as ansiedades aí, todas as nossas petições, desejos, melhor dizendo, todas as nossas confissões? Quantos confessam coisas? Uma família abençoada, curada, né? Um melhor emprego, que eu trabalho um pouco menos e ganho um pouco mais, isso é justo, né? Um país melhor para o meu filho, né? Puxa vida, um sistema aí, porque Deus está no controle, um sistema que traga provisão, que não humilhe tantas pessoas, que mesmo tendo direito as pessoas não podem usar, porque está tudo tão corrompido. Vamos confessar isso, eu tenho certeza que essas coisas vão começando a mudar, porque diz aqui que todas as coisas, depois que você busca o reino e a sua justiça, são os dois, né? Então, segundo, o reino de Deus tem uma forma de justiça própria. Aí é que está o detalhe. Primeiro significado que eu queria dizer para você, que uma vez que você tenha contato com a palavra do reino, é necessário continuar buscando a palavra do reino. Para os mais recentes, o reino de Deus começou com a ressurreição de Cristo aqui na terra.
Diga comigo, o reino é aqui. Aonde nós estamos é o reino. É aqui. Diga para quem está do teu lado, o reino é aqui. É aqui, ok? Recebo que você receba essa palavra. Por isso é que Paulo lá na frente, no outro lugar, um cortezinho aqui, ele diz assim, portanto, não, falando das obras da carne, né? Fala uma porção de bobagem que a nossa carne faz, e diz assim, portanto, os que cometem tais coisas não herdarão o reino. Por quê? Porque o sujeito que bebe demais, ele vai parar onde? Ou na rua, caído, pelado, roubar a carteira do bêbado e tal, ou no hospital. Está reinando? Não. Nada disso. Então, os que cometem algumas obras da carne, que Paulo cita lá naquele momento, não herdam o reino. Não está dizendo, perdeu a salvação e vai para o inferno. Não, senhor. Está dizendo, perdeu o teu dia, passeando, passando legal com a tua família e tal. Por quê? Porque está no hospital tomando insulina na veia, tomando soro, tomando sei lá o quê, por causa de uma desordem da sua carne. Então, quando Paulo fala de reino, é aqui. É aqui. Então, uma vez que você tenha contato com a palavra do reino, é necessário continuar buscando essa palavra. Por isso é que Paulo dizia, não deixando de congregar. Congregar é salvação diária. Congregar te dá ânimo. Congregar faz você escutar um eita desse aqui, escutar um rock desse aqui, escutar esse louvor tão lindo. Um aplauso a esses abençoados, porque vocês são também o motivo da nossa congregação. Porque tudo isso que eles fazem nasce da palavra. A gente chegar ali, tomar aquele café e tal, tratar as situações todas com essa palavra, a gente precisa uns dos outros abençoados, não deixando de congregar. Quando você faz um churrasco, que eu sei que você faz um churrasco lá na tua casa, eu faço churrasco, então eu sei como é que acende o fogo. Eu sei que se você pegar aquele carvãozão lá que acendeu e está vermelhão e botar ele lá fora, ele vai apagar, daqui a pouco ele está dizendo outra coisa, ele está dizendo que o diabo está vivo, está dizendo que o pecado está aí, e está com medo, está pagando promessa, e está fazendo corrente lá naquele lugar ali e tal e tal. Então, significado número 2 de buscar o reino, que antes do reino, a forma de justiça que havia era diferente. Porque antes da cruz, havia uma forma de justiça. Havia a lei do pecado e da morte. A lei de Moisés. Havia a lei do olho por olho, dente por dente. Aquele que fizer essas coisas, viverá por elas. Era essa a lei. Era essa a forma de justiça. Tinha que cumprir, tinha que pagar um preço pelo pecado. Todo ano tinha que levar o sacrifício para o tabernáculo, entregar na mão do sacerdote e tal. E pedir que aquele sacerdote tivesse limpo, que se não aceitasse aquele sacrifício, o povo estava ferrado. Quando começou o reino de Deus, a forma de justiça é diferente. E talvez você já tenha se dado conta, mas talvez o teu comportamento diante das situações da vida ainda esteja mesclado, apesar de você saber qual seria o correto. Então, Romanos 1,17, por favor, Leandro, diz assim, porque no Evangelho, diga comigo, no Evangelho, e quando a gente fala do Evangelho, quais livros são? As 14 cartas do apóstolo Paulo, Romanos a Hebreus. Então, nesses 14 livros, você pode ali alterar, se quiser, entender, melhor dizendo, né? A justiça de Deus se revela por fé e para a fé. Então, quando você quiser saber da justiça de Deus para o novo pacto, para o reino de Deus, você tem que buscar onde? Em Apocalipse? Em Mateus? Aonde você tem que buscar? Nas cartas de Paulo. Um aplauso ao apóstolo Paulo também, né? No Evangelho, a justiça de Deus se revela por fé e para a fé, como está escrito, mas o justo pela fé viverá. Então, agora que nós estamos no reino, a justiça é viver pela fé, não mais pelo fazer, olho por olho, dente por dente, e sim pela fé, falando de justificação espiritual. Todo mundo já entendeu isso e recebeu essa palavra. Agora vamos voltar lá no diálogo de Jesus e de Nicodemos, em João capítulo 3, e vamos ler aqui um pouquinho.
Havia um homem dos fariseus, verso 1, né? Dos fariseus. Os fariseus eram um grupo, naquela época, político, religioso, influente em determinada área da sociedade, né? Tinham que dar satisfações às suas ligações na sociedade que vigorava naquela época ali. E dentre esses todos fariseus, havia um homem chamado Nicodemos. E esse homem estava atraído por aquilo que estava acontecendo naqueles dias da carne de nosso Deus Jesus Cristo, lá na época de Jesus de Nazaré. Então esse verso aí diz que havia um homem dos fariseus que se chamava Nicodemos, e ele era um dos principais entre os judeus, né? Os fariseus, já falei um pouquinho aí, depois você pode buscar aí melhor, saber quem era. O fato é que os fariseus, eles eram um grupo influente, e esse homem era um dos principais daquele grupo. Existiam os saduceus, né, que era um outro grupo, existiam vários grupos, né? Por exemplo, eles estavam esperando um redentor que viesse libertar de Roma, mas eles ficavam quietos, apoiando aquilo que Roma fazia naquela terra dominada, naquela época de Jesus de Nazaré. Então era um homem altamente comprometido com os poderes legislativos, poderes religiosos, poderes sociais daquela época. Esse homem aí, chamado Nicodemos. Agora você vai entender melhor o verso seguinte, verso 2, Leandro. Este Nicodemos procurou Jesus quando? Por que ele procurou Jesus de noite? Porque ele trabalhava muito e não tinha tempo? Não, ele não queria ser visto por causa dos compromissos todos que ele tinha lá com os fariseus, colega dele, né? Então, olha as palavras desse homem. Veio Jesus de noite e disse: Rabi, que quer dizer rabino, que Jesus era rabino. Isso é um detalhe. Jesus era mestre, era um rabino. E aquela sociedade só aceitava rabino se ele fosse casado. Guarde isso aí, vamos deixar isso quieto. Rabi, sabemos que vieste de Deus como mestre. Porque ele estava ouvindo falar. Tem muita gente ouvindo a Rádio Metropolitana. Tem muita gente ouvindo o Facebook lá. Escondido. Muita gente que está ouvindo o que nós estamos falando, mas está. Eu me refiro a esses líderes. Tem abençoados que estão ouvindo o que a gente está falando. E às vezes a gente olha uma coisa e olha outra e fala: ele está ouvindo, ela está ouvindo também. Porque, então, ele diz: sabemos que vieste de Deus como mestre, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Que tremendo. Então esse homem reconhecia que Jesus era portador de alguma coisa grande, superior, né? Apesar disso, ele procurou Jesus de noite, escondido, por causa da prisão dos compromissos, sendo ele um fariseu. Aí o verso 3, João 3,3 diz: Jesus então respondeu e disse: já sabia, né? Era Deus mesmo que estava ali, onisciente. De certo, eu te digo que quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Imagina você e o Senhor se encontrando assim, num momento como esse aí. Nicodemo não sabia quem é que estava ali. Você agora sabe, agora é fácil. Você agora sabe, mas ele não sabia. E diz que Deus esquadrinha o nosso coração, que é a nossa mente, de tal forma, Cléia, que antes da gente falar alguma coisa, ele já sabe o que a gente vai dizer. Então imagina se ele não sabia o que Nicodemos ia falar e qual era o anseio daquele homem ali. Ele sabia. E ele foi logo falando: olha, se não nascer de novo... Por que Jesus então não falou logo diretamente o papo reto, como dizem nossos amigos por aí? Porque ele não podia. Ele tinha muita coisa para falar. Em outra passagem ele disse: mas eu não posso dizer por enquanto, porque vocês não vão suportar. Imagina que ele dissesse para Nicodemos tudo isso que iria acontecer aí, né? Então ele colocou assim: olha, se não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Verso 4.
Então Nicodemos falou para ele: como é que pode um homem nascer sendo velho? Porque a pessoa que está na carne, melhor, a pessoa que não está em graça está na carne, ok? Não é por mal, é porque ela só tem isso. Todos nós somos assim. Se você está em graça, você está no entendimento. Se você não está em graça, você vai fazer essa pergunta: poxa, o homem disse para mim que eu tenho que nascer de novo. Como é que eu desse tamanho vou entrar lá na minha mãe outra vez para sair outra vez? Cheguei! Disse Nicodemos: como é que pode um homem nascer sendo velho? Acaso pode entrar pela segunda vez no ventre da mamãe e nascer? Se eu fosse fazer isso com esse cabeção, coitada da dona Cândida, né? Tadinha, com 90 e pouco, como é que eu vou nascer de novo se fosse assim? Né? Mas esse pensamento é o pensamento de alguém que não está com os olhos do entendimento iluminados. Então Jesus, respondendo, disse assim: de certo, eu digo que quem não nascer da água e do Espírito, ou seja, quando a Bíblia fala de água, está falando de, e do Espírito com E maiúsculo, está falando do dono. Diga, do dono, papai, o Senhor que vive para sempre. Então quem te revela a palavra? É o Pedro Kelly? É Deus? Eu só falo. E eu não sou Deus? Eu só falo. Eu estou aqui para falar, explicar e tal. O que Deus vai fazer na tua vida? Esse Espírito com E maiúsculo que está ali, o que Ele vai fazer na tua vida? Abençoado, eu não tenho condição de saber. Só Ele. Então, eu disse aqui, olha: quem não nascer da água e do Espírito não poderá entrar, não poderá ver, não poderá estar, não poderá desfrutar. Verso 6. O que é nascido da carne é carne. Olha aqui. Carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Espírito, mente. De certo, a cara de Nicodemos foi arregalar os olhos. Aí ele exclamou, verso 7. Verso 7 agora disse assim: não te espante de que eu tenha dito a você que é necessário nascer de novo. Então fica claro para você, fica claro para todos, que Jesus estava falando sobre a renovação da mente. Nascer de novo significa ter os teus olhos do espírito, do entendimento espiritual iluminados. Diga para quem está do teu lado aí: eu declaro que teus olhos do espírito estão iluminados. Quem ilumina? Deus. Através de quê? Sua palavra. Me referindo ao Evangelho, né? Então, os pactos mudaram. Antes da cruz era uma coisa, depois da cruz é outra coisa, mas a mentalidade da grande maioria das pessoas continuou a mesma. Como assim? A forma de pensar das pessoas seguiu da mesma maneira. Elas estão em graça. Quantos aqui estão em graça? Mas às vezes a tua carne te trai, e as decisões que você toma com a mente anterior. Você já se deu conta disso? É isso que eu quero espetar hoje em você. Eu quero ativar, quero nascer de novo. Aí é profundo e simples ao mesmo tempo. Porque o pacto mudou. Você já entendeu essa timeline que eu faço aqui, da linha do tempo, né? Até enjoa. Tem gente que até enjoa, nem vê mais, porque eu falo tanto isso e tal. Você já entendeu que nós estamos em 2017, depois da cruz, que agora é o reino de Deus, que não sei o que e tal. Mas quando chega uma cartinha de amor, como essa, mas eu não conheço nenhum advogado, mas caramba, eu não tenho tempo para resolver isso, e se for caro, eu não vou poder pagar, porque olha o banco, e não sei o quê. Você não está no reino? Então qual é o teu problema? O problema é a mente, tem que nascer de novo. Não adianta congregar só. Isso não é nada. Isso aqui é o nada, é o mínimo que alguém pode fazer por sua própria vida. O que você pode fazer por sua própria vida, eu disse no princípio, a chave para a mudança da tua vida está nas tuas mãos. É usar isso. Eu declaro que você use isso. Com a mente do lado de cá. Porque se você está aqui e usa a mente do lado de lá, você vai fracassar.
Por quê? Porque você vai ser levado a você resolver, a você tratar o assunto, a você tomar uma decisão, a você maquiar alguma coisa para ficar bem na fita e mentir. E uma mentira, para você explicar ela, requer outra. Agora já são duas e ficou mais pesado o buraco. E para tapar esse buraco precisa de outra. E depois, e quando você vê, é melhor tratar as coisas como você é. Um espírito perfeito, um abençoado, uma abençoada, que está vestido de carne, que passa situações, mas você é mais que vencedor aqui desse lado. Se você estivesse aqui, tem que procurar ajuda, tem que isso, tem que aquilo, coisas que você não pode, não aguenta, não sabe, não é capaz de fazer. Mas como você está do lado de cá, a tua mente tem que acompanhar essa posição espiritual, para que tuas atitudes sejam da mesma maneira. E aí isso começa a sair pela tua boca, e daqui a pouco, aquilo que afoga qualquer um, para você, é um copo d'água. Até gostoso de beber, porque você cresce. Você só cresce no problema. Você só cresce quando o Senhor exige de você em alguma coisa, em alguma prova. Aí você, opa, peraí. Aqui e tal, daqui a pouco quando você olha, rapaz, eu não sabia que, tremendo, que eu era capaz disso. Claro que não sabia, nunca precisou. Então você começa a se, transformar aí as tuas decisões. Estou aqui cantando e louvando, eita povo abençoado, eita povo abençoado e tal. Mas quando o gerente do banco me ligar, eu vou reagir olhando quanto eu tenho na conta. E se eu não tiver nada e tiver vermelho, o telefone vai tocar e eu não vou atender. Vou me esconder, porque estão me cobrando. A gente está metido numa sociedade humana, onde tem coisas que você tem que tratar, meu amor. Chegou um oficial de justiça lá em casa uma vez. Aí o porteiro avisou, tem um oficial de justiça aí. Eu falei, por que ele não entrou? Ah, pode deixar ele entrar? Claro, deixa ele entrar. Aí, pronto, o homem já chegou diferente assim, falou, pô, o que esse cara está armando para mim? Ninguém me manda o oficial de justiça entrar. Aí, pois não, fui lá no portão, abri o portão para ele. Pois não, aqui, tem uma cadeira aqui na varanda, senta aqui. Se o senhor quer uma água, um suco, alguma coisa, em que eu posso ser útil? Em espanhol é, ¿para qué soy bueno? Aí ele ficou até constrangido de me dar um papel que estava na pasta dele lá. E tal, eu falei, não, tá bom, tranquilo, eu estou sabendo isso aqui, essa situação, tá, tudo bem. Como é que o senhor pode me ajudar aqui? Aí comecei a bater papo com ele, o senhor quer um café? E tal. O senhor tem telefone celular? Me dá seu telefone aí, que eu vou anotar aqui e tal, e vou lhe comunicar, porque não sei o que e tal, que tinha lá uma outra pessoa envolvida naquele assunto lá. Aí ele, puxa vida, no final ele não aguentou e falou, puxa vida, se todo mundo atendesse a gente assim, eu falei, sabe por que as pessoas não atendem você assim? Porque elas têm medo de você. Porque elas, quando te atendem, elas vão olhar para aquilo que elas podem fazer e elas não podem. Então ela se esconde. Quando liga alguém cobrando, qual é a tendência? Se esconder, você não pode pagar. Mas se você atender, ô abençoado, tudo bem? Aqui é do cartão tal, do não sei o quê. Tudo bem com você? Declaro melhor dia, hein? Melhor dia e tal. Olha, tranquilo, eu estou sabendo que eu tenho esse compromisso com você, mas deixa eu olhar a minha folha aqui. Peraí, eu tenho aqui, você não está vendo, mas eu tenho aqui uma agenda, que eu tenho vários compromissos, número 1, número 2, número 3, número 4. A tua empresa está aqui também, mas é o 15º. Então, antes de eu te pagar, tem 14 na tua frente aqui na fila, mas fica tranquilo que isso vai acontecer. Abençoado, eu não sei como. Isso eu não posso explicar. Mas o anjo vai e resolve. De uma forma ou de outra, o anjo vai e resolve. Você vai deixar de desfrutar com teu filho, com a tua casa, do dia, respirar, vai ficar... Porque quando vem uma notícia assim, o que faz a pressão, né? E nos jovens há mais tempo, aumenta mais. Por aí, né? E se você está com fora de peso um pouquinho, não está cuidando muito da salvação diária, aumenta mais um pouquinho.
e tal, e não sei o que, e tudo mais. Aí você para, pensa na palavra, respira, fala, peraí. Reino, reinar, mais que vencedor, posso todas as coisas, estou completo nele, sou abençoado com todas as bênçãos, inclusive a solução de todas as situações. Vou me reclamar, vou me queixar de quê? É injusto se queixar no novo pacto. É injusto com Deus, porque Ele já te deu tudo. Você é um abençoado com todas as bênçãos. Não, eu estou aqui cantando e louvando, mas amanhã, quando o diagnóstico do médico, eu tenho que ir lá pegar o resultado que eu fiz, eu vou reagir de acordo com os sintomas. Você é mais que vencedor sobre qualquer sintoma, sobre qualquer ultrassonografia, exame de sangue, exame de urina, o diabo a 4, se tivesse diabo a 4. Você é mais que vencedor, abençoado. Qual é o medo? Não pode ter medo. O que o Senhor espera, que depois de tanta coisa que Ele te deu, é que você use essas ferramentas com denodo. Sabe o que significa denodo? Ousadia. Fale com teu anjo. Anjo, esse pacote aí não é meu não. Eu sou justo, eu semeio. Eu tenho cobertura porque eu semeio. Isso não é para mim. Eu estou falando para você. Isso não é para mim. Porque não é justo eu carregar com uma conta que não é minha. Não é justo eu carregar com uma enfermidade que não é minha. Se diz que tu levaste lá na cruz, não é minha. Eu estou curado. Começa a falar. Diga aí, eu estou curado. Eu estou abençoado, eu estou prosperado. Eu estou reinando em vida. Eu estou enriquecido no meu conhecimento. Começa a falar. Começa a ativar. Provérbios 18, 21. Na tua boca está o poder da vida ou da morte. Se você reage diante dessas coisas com a mente de Nicodemo, não nasceu de novo ainda. Então essa parte no reino prejudica. É como se você estivesse dentro do hotel, aquele hotel bacana, 5 estrelas, uma suíte preparada para você, com água quente e água fria, com piscina, com direito a café da manhã, com não sei o quê, com massagem, com tanta coisa e tal, e você ali no lobby. Sabe o salão, né? Antes do balcão lá, será que eu posso? Será que é meu mesmo? Ai, é tão bom que eu não estou nem acreditando. É teu, abençoado. O Senhor te deu. De graça. De graça. Que mistério o Senhor tem contigo? Para uma pessoa como você, Ele te dá tanta coisa assim. Já parou para pensar isso? Pense nisso, eu sugiro que você pense nisso. Não, eu estou aqui cantando e louvando, mas amanhã, quando eu receber uma notícia ruim, eu vou reagir conforme os limites deste século. Renovai-vos, transformai-vos pela renovação da vossa. Mas ele não começa dizendo isso, ele começa dizendo, não vos conformeis com as ameaças, não vos conformeis com os diagnósticos, não vos conformeis com o sal devedor, não vos conformeis com a impossibilidade familiar, não vos conformeis com nada que está aí. Porque essa sociedade está preparada com a mente de Moisés. Sabia disso? Já se deu conta? Essa sociedade está preparada, toda ela, para reagir com a mente anterior. E nós estamos no meio disso. Então, não adianta a gente congregar e quando chegar a hora de reagir, a gente ir buscar ajuda lá atrás. Não, abençoado, a tua ajuda está no Evangelho, a tua ajuda está em congregar, a tua ajuda está na palavra, a tua ajuda está naquilo que o Senhor já fez por você. Você recebe? Veja só, confirmando, Romanos 12, verso 2. Ou seja, antes disso eu vou dizer aqui, olha, o mundo está cheio de pessoas que, embora estejam fisicamente vivendo na época do reino de Deus, pensam, falam e agem como se estivessem em outra época. Essa é a síntese aí do que eu disse. Romanos 12, 2 diz assim, não vos conformeis, diga para quem está do teu lado, não se conforme com o governo, não se conforme. Cada vez você vê que um é pior que o outro. É ou não é? É. Tem muita gente, o traficante fulano de tal lá na Colômbia é famoso pra caramba. Poxa, esse homem é mau e tal. E de repente você recebe e conhece governante que
todo bonitinho, que são piores que o traficante. Pior, sabe por quê? Porque o traficante diz, é o meu negócio, eu sou bandido, eu vendo droga e você compra sabendo. Agora um cara que diz para você que vai fazer uma coisa e faz outra, é pior que o traficante. Mas é o que está aí, e a gente tem que votar daqui a pouco. E a graça diz que a gente tem que se submeter às autoridades, porque elas estão lá porque Deus colocou. Que Deus estranho esse. Que Deus tão tremendo, que parece uma brincadeira que Ele fica fazendo com a gente. Não é uma brincadeira, mas é uma atuação. Sabe? É assim, a professora ensina na escola para o Caio, e o Caio chega lá perguntando em inglês, how is the weather today? E eu, opa, eu tenho que apertar o cinto e entender o que ele está falando, porque foi o que ela ensinou para ele. Só que vai chegar o dia da prova, e no dia da prova ele tem que responder certo. Assim é o Senhor contigo. Ele vai te dando, vai te dando, vai te dando. Aí depois mete um governante que mete a mão no teu bolso para ver se você vai reclamar. Ele vai dando ordem a Moisés, vai dando ordem a Moisés, vai dando ordem a Moisés. E quando Moisés vai falar com o faraó, ele endurece o coração de faraó para o faraó não deixar. Poxa, que coisa. Ele diz que você tem que ser ordeiro, domínio próprio. Hello, segura tua carne, não vacila, cuidado, não vai mexer com a filha de ninguém. Daqui a pouco ele mesmo engravida Maria, antes do casamento. Então Deus tem umas coisas que se você não tiver com a mente aqui, ó, no reino, se você não nascer de novo, você não vai suportar viver nessa vida. A graça não vai funcionar para você. Eu costumo dizer no rádio o seguinte, olha, para que o evangelho da graça funcione na tua vida, você tem que ter compromisso com ele. E foi o que Jesus falou lá para Nicodemos. Então aí diz, ó, não vos conformeis a este século, senão transformai-vos por meio da renovação do vosso entendimento, para que dessa maneira, depois que o entendimento for transformado, você possa experimentar o que está aí, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso significa que, sem nascer de novo, não vai experimentar nada de boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Que sério ficou a coisa agora. Então aquele que não renovar a mente não pode ver o reino. Por quê? Porque ele está igualzinho Nicodemos, está preso. Ele está preso, né? Em quê? Nos compromissos que estão aí. Ele tem que acender uma vela, ele tem que bater um tamborzinho, mas ouve a gente escondido. Ouve a gente escondido e tal. Não se compromete com o ministério. Nascer de novo significa ter compromisso com a palavra da graça. Então eu declaro, para terminar, que aqui haja novos nascidos. Porque Cristo na cruz não transformou a nossa carne, né? Ele resgatou o nosso espírito. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo os seus filhos, né? E nos entregou a palavra da reconciliação. E a palavra da reconciliação é essa que nós pregamos, abençoado.